Eu não me lembro onde foi que eu li isso, mas a frase tinha mais ou menos a mensagem assim: demonstrar fraqueza é fomentar a violência daqueles que querem te destruir. E o Congresso, o parlamento, tem demonstrado fraqueza em muitos momentos. Várias vezes onde o STF tem atropelado as nossas prerrogativas constitucionais e não houve uma reação à altura por parte da Câmara dos Deputados ou do Senado, eles estão ficando cada vez mais fortes, esses atropelos estão ficando cada vez mais frequentes. O Congresso tem sido tão humilhado, mas tão humilhado, que agora até mesmo o diretor da Polícia Federal se acha no direito de pisotear na cabeça de deputados federais e das nossas prerrogativas mais sagradas. Esse daqui é o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal. A Polícia Federal, a Gestapo do Alexandre de Moraes, ou como Flávio Dino, a Polícia Federal do Lula. Sinceramente, hoje eu já não sei mais se ela é do Alexandre de Moraes ou é do Lula. Uma coisa eu te garanto: ela não é mais uma instituição que luta contra a corrupção ou para prender bandidos. Ele estava recentemente numa reunião, lembra do caso daquele cidadão que se explodiu na frente do STF? Naquela mesma noite, esse diretor estava numa reunião que não estava na agenda de nenhuma das autoridades, o que por si só é ilegal, com Alexandre de Moraes, com Lula, Zanin e algumas outras autoridades. O que eles estavam falando? Não se sabe. O que se sabe é que alguns dias depois saiu o indiciamento do Bolsonaro e do tal golpe. Isso sem falar que ele estava junto com o Alexandre de Moraes lá no Maranhão para o casamento do Flávio Dino. Bom, por que eu estou mostrando a imagem dele para vocês? Ontem, Marcel Van Hatten questionou o Lewandowski, ministro da Justiça, pelo fato da Polícia Federal ter aberto um inquérito e indiciado 2 deputados federais por suas falas, sendo que a Constituição é clara, inequívoca, e eu faço questão de mostrar para vocês isso aqui porque esse artigo tem sido assassinado, estuprado diariamente. Artigo 53 da Constituição. O artigo 53 da Constituição Federal passa a figurar com as seguintes alterações: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu quero um foco aqui para vocês, no quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é a nossa imunidade parlamentar. Sem isso não há democracia. Nós somos eleitos para verbalizar, para dar voz a centenas, milhões de pessoas. Sem isso não há democracia. Atacar esse direito constitucional, essa prerrogativa do parlamentar, é destruir o pilar fundamental da nossa democracia. Bom, esse diretor se achou no direito de indiciar 2 deputados federais, Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten. São chamados para prestar esclarecimentos. O Lewandowski fala o quê? Fala que a liberdade de expressão não é absoluta. Bom, de acordo com a Constituição do parlamentar, deputados, senadores, ela é absoluta. Absoluta. Quaisquer palavras, opiniões e votos. Bom, depois disso, o Lira deu uma declaração, o presidente da Câmara dos Deputados deu uma declaração falando que os deputados não poderiam ser indiciados por suas palavras. Na verdade, hoje no Brasil não existe liberdade de expressão, nem mesmo para os deputados federais que têm como essa prerrogativa fundamental. Depois que o Lira defendeu essa prerrogativa, esse cidadão aqui vai lá e fala isso aqui, ó. Diretor da PF rebate Lira e diz que não existe imunidade absoluta de parlamentares. Andrei Rodrigues sustenta que descontentamento do Congresso sob indiciamento de parlamentares não terá efeito na atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal, o nosso STF, o mesmo que está soltando traficantes, que está anulando condenações de corruptos que devolveram dinheiro, está focando todo o seu esforço agora para perseguir parlamentares por exercerem a sua prerrogativa sagrada, que é a de falar. Se um deputado, se um senador não pode falar, se ele não pode, por mais que você discorde do que ele fale, mas se ele perde essa prerrogativa, nós perdemos a nossa democracia. Bom, vamos lá. O que ele disse? Não há nada que vai afastar a Polícia Federal do seu eixo de atuação. Nossa garantia não é a opinião de quem quer que seja, é a lei. A lei está aqui na Constituição. Quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas vamos lá. Nós precisamos separar aquilo que é liberdade de expressão e o que é a prerrogativa que o parlamentar tem de suas falas e de seus votos. E o que é o crime. Não há direito absoluto. Mais uma vez eu faço questão de mostrar. Está na lei.
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas ele continua, né? Ele não para. Não há essa imunidade absoluta que alguns querem para cometer crimes. Mais uma vez, eu repito, está na Constituição. Na última quinta-feira, Arthur Lira criticou publicamente os inquéritos e indiciamentos do deputado Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto. Os parlamentares foram indiciados pelos crimes de calúnia e difamação em razão das críticas feitas em discursos no plenário sobre a atuação do delegado da PF, Fábio Alvarez Shor. O delegado que é o encarregado, o operador da ditadura da toga. Lira afirmou que a tribuna do plenário é inviolável e declarou que a voz dos deputados é a voz do povo e não será silenciada. E em resposta, o diretor da Polícia Federal vai lá e basicamente humilha Lira e Pacheco, que é o presidente do Congresso. São 4, 5 anos de demonstração de fraqueza, de não haver uma reação. Tudo começou, gente, a gente não pode esquecer, quando decidiram prender um deputado federal por conta de suas palavras. Foi nesse momento que o Congresso abriu as pernas. E aí, meu amigo, daí em diante a gente tem experimentado na pele o que acontece quando aqueles que deveriam defender prerrogativas constitucionais negociam com elas. E nós estamos vendo o Brasil nessa situação. Antes era apenas o STF humilhando o Congresso. E continua humilhando. Né? A última que nós vimos é essa daqui, que eu faço questão de mostrar. Foi demonstrar fraqueza, é nisso que deu. Vou abrir para vocês aqui, olha só. Refazer LDO por pressão do STF é inadmissível, diz Danilo Forte. Está aqui o Danilo Forte. Danilo, foram várias as oportunidades que o Congresso teve de demonstrar força, de defender aquilo que nós sabemos que é o nosso direito, a nossa Constituição. Mas não foi feito isso. Sempre deixou que o STF atropelasse e desrespeitasse a Constituição. E aí agora, antes era só a Suprema Corte, alguns ministros da Suprema Corte. Agora, um diretor da Polícia Federal se acha no direito de ir até a casa dos deputados e humilhá-los ali, a desrespeitá-los. E dizer que, olha, a Constituição fala que o deputado, o senador não podem ser criminalizados ou punidos por quaisquer palavras, votos, opiniões, mas eu discordo e eu vou indiciar porque eu não gostei daquela opinião ou não gostei daquela frase. É necessário que haja uma reação urgente. E essa reação tem que vir do Senado. Rodrigo Pacheco deixará como seu legado a destruição do Congresso e de prerrogativas dos parlamentares. Eu vou te falar, isso é só o começo. Quem vai realmente sofrer as consequências disso, se esse processo não for revertido, serão os nossos filhos, os nossos netos. O processo de destruição da democracia não é da noite para o dia. Ele leva anos, talvez às vezes décadas. Mas no Brasil está muito acelerado. E nós estamos falhando. Há uma minoria que ainda tem a coragem de chegar e falar o que está acontecendo? Sim, mas estão sendo aos poucos silenciados, porque a fraqueza ainda predomina no coração da maioria dos parlamentares. Então eu faço um pedido encarecido. Lira, Rodrigo Pacheco, coloquem suas diferenças de lado, faça uma reunião e tome uma decisão. Olhe a que ponto nós chegamos. Nós chegamos no vergonhoso ponto de um diretor da Polícia Federal escolhido por um criminoso, que é o Lula, se achar no direito de falar que vai indiciar deputados federais por suas palavras na tribuna. Um abraço.